um dia. Empatia. Porque Jesus se colocou na cruz pelos pecadores. Porque Jesus se entregou na cruz por quem não merecia. Porque Jesus amou um povo e se entregou naquela cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu próprio Filho. Você está entendendo? Se colocar no lugar do povo. Mas é necessário. Você já percebeu que nossos dias estão tão corridos que a gente passa nas ruas, olha as pessoas no chão e às vezes não está? Que cristianismo. Uma vez o Jimmy Magalhães falou em uma live e eu peguei isso para a minha vida. A partir do momento que a gente acha isso normal, não somos mais cristãos. Está achando normal? Não é mais cristão. Volta. Reconstrói. Porque algo está fora do lugar. Não é para achar isso normal. O seu irmão está afastado. Não é para achar isso normal. Não tem como. Tenha empatia, se coloque no lugar. E reconstrói. Volta, reconstrói. Aí a Bíblia diz que a dificuldade vem. Mas a dificuldade vem para todo mundo. Só muda que a dificuldade às vezes que é minha é diferente da dos céus. Só muda que as dificuldades da Milena é diferente da Gabriela. É diferente, a dificuldade de cada irmão é diferente. Mas não é a dificuldade que ensina, é o que eu faço quando ela chega. Porque tem gente que passa por tanta dificuldade e não aprende nada. Neemias me ensina que quando a dificuldade vem, eu preciso jejuar. Eu preciso orar, eu preciso me colocar na presença, porque A e B não vai mudar a minha vida, não vai mudar a minha história, não vai mudar a história de Jerusalém, mas aquele que criou tudo, aquele que tem todo o poder em suas mãos, ele pode trazer de volta aquele que se afastou, ele pode mudar a história de A, a história de B, ele pode abrir portas. Jerusalém, quando a notícia chega, Ecalias diz que Jerusalém estava sofrendo e ele diz que os muros tinham sido derrubados e que as portas, jogaram fogo nas portas. Olha só que interessante, porque o muro de uma propriedade é o que limita. Ninguém entra na minha casa porque tem muros. Quando Jerusalém está sem muro, qualquer coisa entra. Qualquer coisa faz parte. Qualquer um entra. Qualquer um faz o que quer. Não, você ainda não entendeu. Jerusalém sem muros não é terra de ninguém. Qualquer um entra. Qualquer coisa entra. Qualquer um faz bagunça. Qualquer um pode falar que Jerusalém é terra dele. Porque não tem limite. Não tem dono, não tem propriedade, não tem nada que estabelece que Jerusalém é de alguém. Então, terra que não tem muro, qualquer um entra. Qualquer um bagunça, qualquer um faz o que quiser. Deixa eu te falar uma coisa, não deixa Jerusalém aberta para qualquer um, não. Não deixa os teus filhos ver qualquer coisa, não. Não deixa você ver qualquer coisa, não. Não entre em qualquer lugar, não. Não ouve qualquer coisa, não. Porque você é Jerusalém. Você é terra santa. Você é um pedaço do céu. Não dá para ficar participando de qualquer coisa. Não dá para ficar deixando qualquer coisa entrar, qualquer coisa sair. Não dá. Você precisa estabelecer os limites. As portas queimadas, elas simbolizavam uma cidade sem controle, porque os juízes da época, eles julgavam as sentenças, eles julgavam as coisas que ocorriam em Jerusalém das portas. Então, quando as portas pegam fogo, quer dizer terra sem justiça. Cidade sem justiça. Cidade sem controle. Terra de ninguém. Terra de ninguém. Mas a oração de Neemias é uma oração que tem tanto poder. Porque Neemias não está lá, Neemias não sente a dor de quem está lá, mas na oração dele, pode ver aí,
Versículo 6, se eu não estou me enganando. Que os teus ouvidos estejam atentos para ouvir a minha oração, Neemias diz. Senhor, nós pecamos contra ti. Será que foi só aquele irmão que o pecado foi exposto? Não, nós pecamos contra ti. A oração de Neemias, Celso, não é uma oração que segrega, é uma oração que inclui. Você já percebeu como a gente é? Há dias atrás uma pastora foi exposta, nem sabe se é verdade. Sabe o que os cristãos estão fazendo? Memes. Memes, fazendo piada com o pecado do irmão. Acho engraçado. Quem dera a nossa geração fosse como a geração de Neemias. Senhor, nós pecamos contra ti. Só porque o pecado dela foi exposto, você não é melhor que ela. E você nem sabe se ela pecou mesmo. Para com isso e reconstrói. Ao invés, é como se eu voltasse para aquela época e eu visse a igreja pegando as pedras para atacar naquela mulher. E isso dói no meu coração. Porque a nossa geração não é assim, não é para ser assim. Eu sinto que Neemias sentiu naquela época. Senhor, está tudo bagunçado, destruíram Jerusalém, mas ainda tem jeito. Ainda dá para construir. Ainda dá para ser diferente. E a série Minácia. Não importa o que você perdeu, Deus me usa nessa noite para te dizer, ainda dá para construir. Ainda dá para trazer de volta. Mas como está sendo a nossa oração? A gente sabe do pecado e cria memes, compartilha, faz graça. Ao invés de ajoelhar, de se lamentar, de orar. Tem misericórdia de nós, Senhor. Dos nossos pecados que temos cometidos contra ti. A Bíblia diz, aleluia, que Neemias recebe a notícia. No mês de Quisleu. Quisleu aqui, trazendo para os nossos dias, era como se estivesse em novembro a dezembro. Neemias teve a oportunidade, no capítulo 2, de mudar a história, no mês de Nisan. Nisan simboliza março a abril. Vocês ainda não entenderam. Neemias recebe a notícia em meados de novembro a dezembro. Neemias consegue mudar a situação. Deus permite Neemias mudar a situação de março a abril. Marcão pegou aqui, ó. Neemias orou praticamente 5 a 6 meses. Jejuou praticamente 5 a 6 meses. Para Deus usar a sua vida para reconstruir. E talvez você esteja há poucos dias aí com uma notícia triste, com uma notícia talvez não muito positiva, e Deus está falando com você. Não é de um dia para o outro. Mas eu vou preparar toda uma situação. Aleluia. Porque a Bíblia diz que Neemias foi servir o rei. E nunca Neemias serviu com a cara triste. Apesar da tristeza da noite, o rei conhece. E aí o rei fala, o que está acontecendo, Neemias? O que está te abatendo? Aí Neemias fala, rei, Jerusalém está em ruínas. Mas o que me chama a atenção é que Neemias fala, Jerusalém, a terra dos meus pais.
Jerusalém, a terra dos meus pais. Olha como Neemias honrava a lembrança dos seus pais. Eu não cresci lá, eu não estava lá, mas era a terra dos meus pais. E eu me lembro que Jerusalém não era assim. Neemias tem a compreensão que o estado é difícil, que a dificuldade está na cara, que o problema existe, mas ele fala, ainda é terra dos meus pais. Eu preciso fazer algo por ela. Deus irá preparar situações para você, para mim, para nós chegarmos naquela terra que um dia todo mundo olhou e falou, não tem mais jeito, está abandonada, não tem mais limite, não tem mais controle, ninguém, é terra sem juiz, é terra de ninguém, é terra sem lei. Deus irá dar oportunidade para mim, para você, para nós reconstruirmos, voltarmos e dizer, ali não é terra de ninguém, era a terra dos meus pais, era a terra da glória, era a terra que Deus preparou. A alta complexidade não afetou o coração de Neemias. Vou voltar lá. Só que, rei, eu preciso de uma coisa. Na verdade, duas. Preciso que o Senhor me ajude. E o rei ajuda. O rei, além de dar cartas, ele ainda fala, no meio do caminho, pega um pouco de madeira, um pouco de utensílios que você vai usar lá, para construir tudo de volta. Quando Neemias chega, não é uma situação simples de construir tudo de volta. Porque se engana. Se você está achando que Deus vai te dar a oportunidade de reconstruir projetos, sonhos, vidas, pessoas que se afastaram de forma fácil, está enganado. Porque Neemias volta e ainda tem gente que não quer o bem de Jerusalém. Não adianta, sempre vai ter alguém que não quer o bem de Jerusalém. Enquanto você está lutando para construir, tem gente que está lutando para desconstruir. Enquanto você está lutando para falar, ei, aqui ainda tem moral, tem caráter, tem ainda um pouco de Deus, tem isso, tem aquilo. Tem gente ainda dizendo, não, tacando pedra, criando memes, afrontando, usando das redes sociais, usando das ferramentas atuais para atingir Jerusalém. Mas não tem jeito. Quando Deus está no projeto, não tem jeito. Quando Deus está na frente do plano, não tem jeito. Pode se levantar A, pode se levantar B, mas vai ter que ver Jerusalém sendo reconstruída. Deixa eu te falar uma coisa, eu não tenho esse costume, mas deixa eu te profetizar um negócio. Se você está com um projeto, se tem alguém da sua família, se o teu casamento já falaram que não tem mais jeito, Deus me usa para te dizer, tem jeito de reconstrução na tua casa, vai ter reconstrução dos teus sonhos, vai ter reconstrução dos teus projetos. Quando o rei pergunta para Neemias, ele dá a Neemias a oportunidade dele pedir qualquer coisa. Mas Neemias não pede qualquer coisa. A dor de Neemias é ver a sua terra sendo jogada. É ver a sua terra destruída. Você não está entendendo. É para você olhar para aquele irmão que se afastou e se lamentar. Não é para ficar falando, olha lá o que ele está fazendo, o que ela está fazendo. Não. É para você fazer como Neemias. Jerusalém está arrasada, mas eu vou voltar lá. E é terra dos meus pais. Eu lembro de Jerusalém. Jerusalém estava linda. Jerusalém estava construída. É como se Neemias olhasse e ele lembrasse de uma Jerusalém fortalecida, fortificada. De uma Jerusalém que cantava, que entoava louvores. É para a gente olhar para essas pessoas que estão nesse estado de destruição e dizer, ainda tem jeito. Eu lembro de
Jerusalém quando estava aqui. Eu lembro dele e dela quando fazia parte dos louvores. Eu lembro do jovem quando cantava. Eu lembro dela quando fazia parte das irmãs. E Deus irá preparar um momento certo. Deus irá preparar a situação certa. Há poucos dias atrás nós fizemos uma live de missões, com um grupo de missões. E o pastor Antônio, nosso irmão aqui da sede, ele tem um trabalho com crianças. Para quem não conhece, depois puder conhecer um pouco mais do trabalho que ele realiza. Ele falou que há um tempo atrás, há alguns anos atrás, e eu já fecho a minha Bíblia e vou encerrar. Antes do tempo, hein, pastor? E ele falou pra gente que há alguns anos atrás ele prometeu que ele faria uma obra nos hospitais, nas ONGs, em escolas de crianças carentes. E ele falou que ele faria isso. Ele prometeu há alguns anos atrás. E aí o tempo passou. O tempo passou. O tempo passou. E um dia ele sofreu um acidente no trabalho. Você lembra do que eu falei? Que a situação, um dia difícil vem para qualquer um. Mas o que você faz com ele faz toda a diferença. Aí ele sofreu um acidente e foi para o hospital. Quando ele foi para o hospital, ele olhou algumas crianças e Deus fez ele lembrar da promessa que ele um dia tinha feito. E Deus falou para ele, começa. Tá esperando o quê? E ele começou. Pastor Antônio já ganhou tantas crianças para Cristo. O que eu quero dizer isso para você é que talvez ele poderia muito bem se lamentar. Tô triste, estou afastado do trabalho. Por que Deus fez isso comigo? Por que A? Por que B? Não. Deus fez com que aquela situação se revertesse. Hoje ele ganha várias crianças, vários idosos, várias pessoas para Cristo. O que eu tô querendo, o que você está querendo dizer, Rodrigo? Que Deus vai te dar oportunidades para você trazer de volta, para você fazer evangelizar, para você falar de Cristo, para você fazer a diferença. Deus vai abrir portas, Deus vai fazer meios, Deus vai fazer com que você alcance. Deus vai fazer. Não se preocupa, aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida está de pé, aquele projeto que Deus falou está de pé, o plano que Deus tem para a sua vida está de pé. Apesar de tudo o que aconteceu, eu já peço para a igreja se colocar de pé com a permissão do nosso pastor. Apesar de tudo o que aconteceu, porque eu falei que Neemias era um exemplo de liderança, porque apesar de todos os embates, Neemias não se abateu e continuou. Quero dizer aos líderes desta igreja, inclusive ao nosso pastor, pode vir o vento que vier, pode vir a situação que vier, Deus estabeleceu vocês, líderes de mocidade, líderes de varões, líderes de irmã, regentes de corais, regentes de orquestra. Deus estabeleceu vocês. E o poder de Deus não vai se aperfeiçoar quando tudo vai bem. O poder de Deus vai se aperfeiçoar em vocês quando tudo vai mal. Quando todo mundo disser que o grupo não está mais bem, quando todo mundo disser que a mocidade não tem mais jeito, Deus vai aperfeiçoar o poder dele em vocês. E você que talvez está fragilizado como Jerusalém, e você que talvez sente aí dentro de você que os muros já foram derrubados, que as portas já pegaram fogo, Deus te chama hoje para reconstruir Jerusalém, para trazer de volta a glória que um dia teve em Jerusalém. Ei, você que está afastado, Deus ainda tem muito para fazer na sua vida. Talvez você tenha, Deus está me usando para te dizer, vem. Eu quero restaurar, eu quero construir tudo de volta. Há tempos
Se lembra como era Jerusalém, Neemias lembra. E Deus está te fazendo lembrar. Lembra quando você estava aqui. Lembra quando você louvava. Eu quero dar esta oportunidade. Você que estiver aí, que ainda não aceitou a Cristo como seu único e verdadeiro Salvador. Eu não sou de ficar insistindo, mas eu vou deixar aqui a oportunidade aberta. E eu quero orar juntamente com a igreja, o pastor permitiu. Ore comigo com fé, porque Deus vai reconstruir sim. Coloque no seu coração aquele plano que talvez você achou que foi frustrado. Não! Deus me usa para te dizer, não foi frustrado não. O projeto que eu tenho não foi enganado não. Porque eu não sou homem, eu não minto, eu não me engano, eu não erro. O que eu falei vai se cumprir. Ore comigo e tenha fé. Senhor meu Deus querido, Deus amado. Senhor, eu ministrei a Tua palavra, Pai. Senhor, eu oro agora pela Tua igreja. Senhor, eu oro por pessoas que estão reconstruindo, Pai. O Senhor conhece, ó Deus. O Senhor sabe, ó Pai. Tantas perdas, Senhor, esse ano. Tantos abalos, Pai, na estrutura do Teu filho e da Tua filha. Mas, Senhor, eu creio na restauração. Eu creio como Neemias, Senhor, creio. Como Neemias, Senhor, naquele dia se lamentou, orou e jejuou. Ó Deus, eu creio na restauração. Senhor, aquele que está, Senhor, assistindo esta live. Eu creio, ó Deus, que o Senhor tem todo o poder para visitar, para restaurar. Senhor, restaura a saúde contra o câncer. Senhor, restaura a saúde daquele que está lutando contra o Covid. Senhor, restaura a saúde da Tua serva e do Teu servo. Senhor, restaura, venha edificar, ó Pai. Porque Neemias foi levantado, mas sem a Tua graça, Neemias não era nada. Por isso eu te peço, Senhor, continua abençoando esta igreja. Continua abençoando.
Senhor Jesus, por mais esta
estamos tendo certeza, Senhor, que o Senhor recebeu, Senhor Jesus, esse culto com um cheiro suave em suas vidas, Senhor Jesus. Derrama as tuas bênçãos, Senhor, cada dia, nos ajude a caminhar cada vez mais, Senhor Jesus, com o Senhor, direção do seu propósito, Senhor Jesus. Ó Pai, nos guarda, Senhor, de todo mal, nos dá uma noite de paz na tua presença, Senhor Jesus. Nos leve em paz para os nossos lares, Senhor Jesus. Desde agora, Senhor, mas para sempre, Senhor, te agradecemos por tudo, meu Pai. Amém, Senhor Jesus.